depois tem outro, mas só vai melhorando o negócio aqui. Eu já estou com saudade, né? Passa tão rápido, sexta, domingo, parece que voa assim. A gente cansa, mas passa muito rápido. Depois é que a gente vai curtir, vai assim lembrar das palavras, dos momentos e se alegrar e vivenciar o que Deus fez. Obrigada, queridos, por me receber com tanto amor, por serem tão atenciosos, fervorosos, amorosos. Obrigada mais uma vez aos nossos pastores que nos mimaram, nos abençoaram. E eu estou muito feliz por estar aqui. Mamãe e Suzana já foram embora, mas ficaram também com saudades, deixaram aqui o amor delas, o carinho. A minha mãe chegou no hotel assim, cheia de júbilo, e ela falava, é muito lindo o que Deus vai fazer naquele povo. E eu dizia, é mesmo, mamãe. Oh, meu Deus, será que eles entenderam a glória do que Deus vai fazer? Eu falei, entenderam. É porque cada um reage de um jeito, né? O sangue nordestino, irmão, ele tem uma temperatura mais quente. Sabe, não é o sol que faz isso com a gente, entendeu? Então, a gente fica com a temperatura corpórea meia forte, e aí o negócio é quente mesmo, né? O meu marido, ele é filho de mineiro com japonês. Então, pensa num homem sensato. Daqui a pouco ele vai chegar aí para me buscar. E aí, o Casey é muito sábio, muito tranquilão, aquele cara assim, eu falo, meu Deus, onde é que você arrumou esse entendimento? Ele fala, veio do céu, né? E aí, ele fala assim, meu bem, deixa eu te fazer uma pergunta, a gargalhada tem que ser dessa altura mesmo? Aí eu falo, tem que ser. Quando ele me conheceu, irmãos, ele falou assim, olha, eu olhei assim e falei, nossa, mas a filha do pastor é muito linda. Vou casar com ela, né? Mas ele disse que um dia eu estava lá e comecei a dar uma gargalhada. Ele disse, é ela ou é um caminhoneiro rindo? Aí eu falei, você me respeita. Ele, mas você é linda demais, é uma lady, mas tem que falar nessa altura? Tenho. Aí eu falo, irmãos, olha, a nossa igreja lá em Brasília tem um templo, um galpão para 3.000 pessoas. Eu prego sem microfone. Já teve culto que a luz faltou. Aí eu falei assim, agora a garganta do jegue vai funcionar. Aí os irmãos acham bom demais. Prega, pastor. E eu prego mesmo. Eu penso que eu paro. Paro nada, sem luz. Só não consigo sem água, né? Sem água aí é complicado. Tem que beber uns golinhos, senão para a garganta. Mas assim, é muito bom. E aí é gostoso ver Deus fazer o seguinte. Destruir a inimizade. Derrubar a barreira da separação. E unir um nordestino com um mineiro. E aí ele começou a comer cuscuz com piaba, né? Carne de charque, e eu fiquei lady, né? Do lado dele, aí eu fico assim, altamente nobre, né? Aí eu falo bem baixinho, ele vai a reuniões muito importantes, aí eu tô lá. E a senhora, pastora? Muito bem, meu amado, muito bem. Aí ele olha para mim e fala assim, deixa eles verem lá em casa como é que é. Aí eu falo, pois é, meu filho, mas o Senhor é bom demais, irmãos. Porque Deus vai fazendo essas coisas na nossa vida, né? E nos dando uma família tão grande, tão amorosa, que é a família de Deus. Bom, hoje vocês vão levar o meu material, porque o Levi me ligou e ele quer mais 3 bonecos. Eu falei, não, Levi, não tem mais espaço na mala da vovó. Vovó, por favor, vovó. Traz o flash, vovó. E traz também a máscara do não sei o quê, do Capitão América. Aí ele já sabe, vovó, Levi vai espelhar a vovó linda. Aí eu tenho que levar os bonecos, não tem jeito. Falei, não, mas vovó não tem mais espaço na mala, não. Só se os irmãos comprarem o material. Então, compra o material hoje. Essa coletânea, queridos, é a maior riqueza espiritual que Deus me deu o privilégio de gravar. São 6 ministrações sobre oração. Eu oro com você, por você, e te ensino o que sei sobre oração. No Brasil, ela custaria R$50. Aqui eu estou passando para você por $10. É o preço de custo de 6 CDs mais o Kaiser. Então, você pode levar. E também a nossa camiseta para as mulheres lindas, a camiseta da restauração da identidade, né, Tânia? Amo ser mulher. Deus salvou as improváveis e colocou Raabe, Tamar, Ruth, tudo lá na genealogia de Jesus, e nós somos escolhidas. Então vamos comprar aí a camiseta do Amo Ser Mulher, está lá atrás, a pulseirinha profética com o berloque do Brasil, que é a exclusividade das nossas pulseiras lá do nosso ministério, e outros materiais que tem lá atrás. Você pode nos abençoar. Esse aqui já é de alguém.
pastora já vai guardar aqui que a Suzana deixou uma encomenda, Cileide, alguma coisa assim. Depois você procura a pastora Kátia, que a Suzana deixou uma encomenda, falou, mãe, não peca não. Eu falei, vou pecar não, vou entregar para a irmã. Então, quando Deus age na nossa vida, a gente tem que sair pregando o evangelho, dando um testemunho. A Bíblia diz assim, queridos, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Um pastor, uma pastora, um missionário, nunca pode se vincular a pessoas como se fosse simplesmente um funcionário da obra. Nós não somos funcionários de homens, nós somos escolhidos de Deus. Nós somos pessoas enviadas. E a riqueza que o Espírito Santo traz através de um obreiro, de um ungido, é muito profunda, ela tem que ser discernida por aqueles que ouvem. Porque quando você tem esse discernimento, você começa também a ser liberado no seu ministério, na unção pastoral que Deus tem para a sua vida. Pastora, mas nem todos vão ser pastores. Não, mas todos devem apacentar. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos dá unção para alguém. Eu costumo dizer que nós não somos para todo mundo, viu? Nós não somos para todo mundo, mas nós somos para alguém. Porque quando Jesus foi fechar a conta aqui na terra antes da crucificação, ele fez uma oração que até hoje está repercutindo na minha vida e na tua. João, capítulo 17, oração sacerdotal. E ele disse assim, Pai, eu não vou rogar pelo mundo. Veja como é tremendo. Jesus, eu não estou falando do pastor Maurício. Estou falando de Jesus. Eu não vou rogar pelo mundo. Puxa, pensei que Jesus era bem bonzinho. Ele é a essência do amor e da bondade. Deus é amor, mas nos ensina como são as coisas, como são os princípios, como são os relacionamentos. Ele sabia que nem todos são da fé. Veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, João 12, ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele disse, papai, eu não vou rogar pelo mundo, eu vou rogar pelos meus, pelos que tu me deste. Sabe o que Jesus tinha? Ele tinha um território que o pai disse para ele, esse é o seu território de conquista. Você vai morrer, você vai ressuscitar e você vai reinar sobre a vida dos que crerem. Olha para o seu irmão e fala assim, na vida dos que creem. Fala para ele. Na vida dos que creem. Quem crê vai fazer o quê, igreja? Vamos responder, vai ver a glória de Deus. Quem crê vai ver a glória de Deus. Então, em João 17, Jesus me ensina tanto. Eu era uma pessoa que eu pensava assim, ai meu Deus, eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que mover 24 horas no ar. Aí Deus começou a me falar assim, deixa eu te falar, o Salvador sou eu. Eu tomei umas pancadas até discernir essa verdade. 27 anos no ministério, pastores, de tempo integral. Aprendendo com Jesus que eu não sou para todos. Eu sou para os meus. Ele nos dá um território. E nos diz, ama e conquista aqueles que te dei. Jesus não rogou pelo mundo, mas rogou por mim. E eu estou aqui hoje. Rogou por você. Ele disse, eu oro pelos que são meus discípulos hoje e oro por aqueles que ainda vão de vir. Jesus orou pelos que converteram ontem à noite. As 13 pessoas que ontem aqui levantaram a mão dizendo, eu não tenho certeza da minha salvação, mas a partir de hoje quero ter e recebo Jesus como meu Salvador, já tinham sido alvos da oração sacerdotal de Jesus em João 17. Olha o poder de uma oração, de um discernimento. A gente tem que viver o evangelho, amada igreja, com discernimento. Eu disse ontem, cruz não é poesia, cruz não é história de Hollywood. Evangelho não é conto de autor famoso. A Bíblia diz, nosso evangelho não é de palavras, irmãos. É de poder. Eu busco viver um evangelho de poder. Então eu digo, Senhor, aqueles que fazem parte do território que me deste, por esses eu quero clamar. Eu clamo, Senhor,
por mim e pelos que tu me deste. Hoje eu posso ir embora dessa igreja, mas a missão que Deus entregou a vocês precisa ser cumprida. Você não é para todo mundo, mas você é para alguém. Não importa se você está limpando a casa daquela pessoa. Não importa se você está cuidando dos negócios de outra pessoa. Não importa se você está fazendo uma refeição. Não importa se você está edificando uma construção. Não importa se você está louvando aqui no altar. Não importa se você está fazendo um serviço cristão para alguém ou simplesmente secular, remunerado. Encare a vida como uma missão. O sangue só está sendo pregado nessa igreja nesse final de semana porque Jesus cumpriu a dele. Eu disse ontem, não tinha plano B, irmãos. Eu penso que tudo congelou. Na hora que o derramamento do sangue no Getsemane se inicia, e Jesus em profunda agonia, e me chama, presta atenção, me chama muita atenção. Eu sou apaixonada por essa revelação. Dos 7 derramamentos que eu vou ministrar para você hoje de manhã, o primeiro deles não foi provocado por ninguém. Porque o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo foram provocados por algozes que Deus permitiu que tocassem no corpo do nosso Cristo para o dilacerar, para montar toda a estrutura da nossa redenção. Mas o primeiro, quando ele soa em agonia, você já viu alguém suar gotas de sangue? Você já viu alguém suado de uma faxina? Você já viu gente suada de corrida? Já viu gente suada de calorão? Mas você já viu alguém suar gotas de sangue? As gotas de sangue do Senhor Jesus Cristo foram provocadas por uma ação metabólica no próprio corpo dele, voluntariamente. Ele disse, ninguém vai tirar minha vida de mim. Eu, voluntariamente, a dor. Quem pode dizer glória a Deus essa manhã? Jesus entregou voluntariamente e começou a agonizar e suar as grandes gotas de sangue, voluntariamente, por mim, por você, e ele era a única possibilidade de Deus. Enquanto ele dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu penso que tudo parou. Satanás torcia com toda a intensidade, mesmo achando que a morte ia ser o fim. Ele preferia que Jesus não tivesse sido sacrificado, não tivesse se entregado. Eu penso que também no mundo espiritual os anjos e o próprio Pai pararam e olharam, e Deus estava ali, como eu disse ontem, fortalecendo o filho, mandou um anjo para confortá-lo. Mas não tinha plano B. O cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Era ele. E ele sabia, e foi fiel, e é fiel, e será fiel. Glória a Jesus Cristo. Eu quero ler o texto nessa manhã, de Apocalipse, capítulo 12. Versículo 11, eu quero ministrar nesse texto, e em outros, que você vai acompanhar comigo. E o Espírito Santo mesmo vai pensar aquilo que for mais relevante, que ele quer revelar à igreja, porque esse é um assunto muito vasto. Esse é um assunto tão abrangente, que poderia ser ministrado todos os cultos, e deve ser. Mas hoje eu quero ministrar esse versículo. Apocalipse 12, 11, diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Queria que a igreja dissesse comigo a primeira parte. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Vamos juntos? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Fala conosco, Espírito Santo. Queremos ouvir a voz tão somente do Senhor e ser glorificado em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Queridos, como eu disse, nenhum dos derramamentos de sangue de Jesus foram em vão. E nem foram simplesmente uma coincidência ou uma casualidade. Todos eles têm um grande significado. Mas deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu nasci num lar
de pastores. E meus pais me ensinaram a amar o Senhor Jesus, me evangelizaram, me ganharam para Jesus. Desde que eu sou menina, eu lembro da voz da mamãe Laura dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Eu me lembro dela cantar: teu sangue tem poder, sim, tem poder. A vida inteira eu me lembro do meu pai grandão ministrando a ceia do Senhor. Vamos comer do pão e beber do cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E para mim, queridos, como uma filha amada de Deus, mas ainda com muito pouco entendimento, o sangue de Jesus era muito precioso, mas tinha ficado derramado lá na cruz do Calvário. Eu apenas dizia: eu sei que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Para mim, essa era a realidade mais próxima. E a outra coisa que eu sabia: o sangue de Jesus também deve ser clamado quando o diabo e suas hostes, ou as coisas ruins, estão querendo acontecer. Aí quando você toma um susto, ou vê um lobisomem, você diz o quê? Sangue de Jesus tem poder. Essa era a minha relação com o sangue de Jesus. Mas pela misericórdia de Deus, de alguns anos para cá, Deus tem nos dado algumas experiências que têm marcado a nossa vida. E a mais forte delas aconteceu com um pastor de nossa amizade, pastor Castelhanos, César Castelhanos. No final dos anos 90, aquele pastor, muito bem sucedido, implementando uma igreja muito grande na cidade de Bogotá, na Colômbia. Ele sai de um culto de manhã. Eles estavam entrando para um coliseu para 15 mil pessoas. Jesus estava salvando, gente, numa quantidade que eles ficavam impressionados. Quando abriam-se os portões, 7 horas da manhã, num frio de 2 graus, haviam voltas de pessoas nos quarteirões para esperar a oportunidade de entrar no culto. E assim era no segundo, no terceiro, no quarto. Deus havia dado para ele uma palavra de que ele teria uma descendência como as estrelas do céu, como as areias do mar, assim como Deus disse a Abraão. Deus deu a ele algumas revelações e ele começou com muita alegria a trabalhar na obra do Senhor com a sua família. E um domingo de manhã, ele prega na igreja sobre o texto de Romanos, falando sobre o poder da entrega e do sacrifício de Jesus Cristo. E quando ele sai da igreja com a sua família e para num sinaleiro, ele é alvejado por um traficante e toma 7 balas a queima-roupa e fica entre a morte e a vida. E a família nos conta que naquele momento, onde ele arquejava ensanguentado, o tiro que seria fatal foi paralisado pelo relógio do pastor, que ele colocou ao lado do seu peito, e o tiro só perfurou o punho e entrou no peito, mas não chegou no coração. Mas mesmo assim ele estava num estado crítico. E a sua esposa olha para ele e diz assim: César, não morra, não morra, lembre das promessas de Deus na nossa vida. Ela também baleada. 4 filhas no carro, machucadas, mas sem sofrer nenhum tipo de tiro. E aquele homem começa a viver uma experiência transcendental. Ele fica 3 meses entre a morte e a vida, no estado de coma. E ele conta que neste período, Deus o revelou o poder dos 7 derramamentos do sangue de Jesus. Onde ele teve uma experiência tão forte com Deus. A igreja, irmãos, orava dia e noite ao redor do hospital, pedindo: Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, traz o nosso pastor de volta. Mas nem eles sabiam a dimensão daquilo que estavam clamando. Mas quando aquele homem volta à vida, ele volta com uma revelação. E ele disse que uma das coisas que ele perguntou para Deus foi: Deus, por que você demorou tanto a contar isso para nós? E Deus falou para ele: a pergunta não é essa. Agora a pergunta é: Deus, o que faço com a revelação que me deste? E Deus começou a dizer para ele: propaga a revelação. Quando eu ouvi pela primeira vez essa ministração, eu disse: Deus, eu sou uma crente, eu sou uma pastora, eu prego nos púlpitos da igreja, mas para mim o sangue de Jesus ainda estava lá na cruz. Para mim o sangue de Jesus era o antídoto contra manifestações de demônios, apenas isso. Mas hoje o Espírito Santo me revela e quer revelar a essa igreja que o sangue de Jesus, igreja, é para hoje. O sangue de Jesus é para
para tudo. O sangue de Jesus é para o homem, é para a mulher, é para a criança, é para o adulto. O sangue de Jesus, ele é o sacrifício suficiente e poderoso, não para nos melhorar, mas para transformar a nossa realidade de vida. Sabe por quê? Nós não somos o mundo, nós somos os de Jesus. Aleluia. Quando a palavra vem falando sobre os 7 derramamentos, vem dizendo sobre cada um deles especificamente. O primeiro eu já falei, foi no Getsemane. As grandes gotas que aconteceram num jardim. É tremendo lembrar que o primeiro pecado foi cometido também num jardim. O jardim do Éden. Ali o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão quebra a comunhão com Deus. Porque Jesus foi suar gotas em um jardim. Diga comigo, para restaurar o jardim da minha vida. Diga, para restaurar o meu jardim. Você sabia que hoje é provado cientificamente, até por médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, que o homem tem uma tendência, uma certa tristeza de fim de dia? Você já sentiu alguma coisa assim? Quando vai escurecendo, parece que o humor da pessoa vai mudando, e há um certo vazio. Alguns sentem mais, outros sentem menos, mas a ciência procura explicar. Eu ouvi uma reportagem de um médico dizendo que ele estava se dedicando a entender por que o metabolismo da pessoa sofre alteração na virada do dia. Isso me fez lembrar que era na virada que o pai estava com o filho, que o pai o amava e dizia: Adão, como foi seu dia, querido? Quais foram os bichinhos que você nomeou hoje? E ele dizia: Senhor, a pescoçuda chama girafa, e o da tromba grande vai ser elefante. E sabe, queridos, essa doçura do que o meu irmão mencionou na hora do louvor, quando ele começou o culto, do relacionamento, foi quebrado num jardim. Mas o meu amado vai lá. Ele vai num jardim também, para restaurar o jardim da nossa vida, que fala de relacionamento, que fala de religar, de reconectar, e fala de vencer angústias, tristezas, temores, impactos de grandes decisões que tem que ser tomada não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Olha para mim, porque eu vou te dizer uma coisa com muita seriedade. Todo homem e mulher que é nascido de novo passa por um Getsemane. Eu nunca vi um homem ou uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, que nunca passou por um momento em que teve que dizer assim: sabe, Senhor, não se faça a minha, mas a tua vontade. Quem é crente e confirma o que eu digo, diga amém. A própria pastora de vocês me contou o testemunho dela, de quando o Senhor a chamava para a América. Não vou mesmo. E o papai disse: você vai, filhinha. E ela disse: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem gente que pensa que caminhar com Deus é escapar do inferno como um passe de mágica. Eu diria que é um passe de bênção. Eu diria que é o poder que vem do alto, que nos arrancou do império das trevas e nos faz hoje habitar no reino do Filho do amor de Deus Pai, o Senhor Jesus. Mas sabe, queridos, a hora da decisão de dizer: Deus, não vou viver nessa terra como alguém egoísta, humanista, egocêntrico, filosofando. Eu vou viver nessa terra dizendo: cumpra-se em mim a tua vontade. Tem gente que quer o poder do sangue pagando. É quanto, hein, pastora? É quanto? É quantos dias de jejum, pastor, para ganhar o visto? E a campanha para casar, é como? Eu digo na minha igreja, os crentes hoje, eles querem as fórmulas, eles não querem os princípios. Pastora, dá para você copiar aqui para mim? Irmãos, eu desço do púlpito, o povo vem atrás de mim. Pastora, rapidinho. Eu não queria te atrapalhar. Escreve aqui, por favor, rapidinho, aquela frase que você falou, aquela oração. Aí eu digo: querido, isso é pequeno demais para você? Copiar minha frase?
Você quer viver de mandinga, de mantra? Disse a pastora assim, vou repetir aqui. Oh, meu Deus, vazinha assim. Nananana. Pega o texto, vai rezar, irmão. Quem quer viver poder do sangue tem que ter relacionamento com quem derramou o sangue. Quando eu ouvi o pastor pregar sobre o sangue, essa garotinha aqui, ó, chamada para pregar, porque o meu dom, a minha unção, o que Deus disse que a minha missão é essa. Falei para meu irmão assim, meu irmão é meu pastor. Ele é o pastor do meu marido e o meu, a gente considera ele nossa cobertura. Eu falei, Lau, o que é aquilo ali? Agora você me achou. Sua irmã vai estudar tudo sobre o sangue. Aí ele, é mesmo, Janinha? Muito bom, se dedica. Quase que eu falei para ele, não é engraçadinho, por que você não me falou a verdade? Sabe o que eu fiz? Peguei os livros de teologia, peguei minhas coletâneas, peguei os textos escritos e comecei a estudar. E parecia que eu estava lendo assim, biologia, química, física, menos palavra do céu. E eu disse, uai Deus, funciona na vida do pastor César. O homem ia morrer e não morreu. E o Senhor ressuscitou dos mortos e mostrou para ele o poder dos 7 derramamentos. Eu convivo com eles, eu sei o que Deus fez naquela vida, naquela família. É verdade o que ele prega, por que eu não estou experimentando? E Jesus disse, porque não é por conhecimento, é por revelação. Não se estuda o sangue, não se compra o sangue. O sangue já é o preço pago. Diga amém por isso nessa manhã. Irmãos, se o sangue fosse vendido, nem o mundo inteiro poderia comprá-lo. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E o preço de uma alma é caríssima. Ninguém vai poder pagar. Diga para quem está do seu lado, eu sou impagável. Meu preço Jesus já pagou. Fala para essa pessoa aí. O segundo derramamento, eu já mencionei na primeira noite, pregando as improváveis, e falei ontem também. É o derramamento de sangue, de quando Jesus teve o seu rosto esbofeteado. Sabe, uma das partes que mais me toca. Deus me curou. Deus tem me restaurado com essa palavra. Cobriram o rosto dele. E disseram assim para o Filho de Deus, profetiza quem foi que te bateu. Se tem uma coisa que pastor, pastora, profeta ama, é quando Deus cumpre a palavra que manda através dele. E quando Deus credencia ele diante das pessoas. E isso é bíblico. Abençoe-nos Deus, e todos os povos da terra o temerão. Quando Deus me abençoa, você teme, pastor. Quando Deus te abençoa, eu temo. Quando Deus faz algo maravilhoso na vida de alguém, quem está perto faz o quê? Nossa, Deus é Deus. Pode até não ter sido comigo, mas foi o vizinho, ele foi curado de câncer. E agora eu estou crendo, olha, foi lindo demais, porque a nossa irmã Tati não podia ter filho e agora tem gêmeos. Oh, glória a Deus. E quando tamparam o rosto dele, eu fico pensando, Deus, um dia eu falei para Deus assim, pai, eu quero te pedir uma coisa, não me dá palavra profética que seja muito complicada para entregar. Porque às vezes as pessoas não me entendem, Senhor. E aí, Deus falou para mim, filha, tamparam o meu rosto e me mandaram profetizar. E naquela hora, em vez de justificar-me ou me apresentar como filho do Deus vivo, o Salvador, eu me calei e deixei que eles zombassem da minha identidade profética. Allah, o rei do judeu, mas coitado, é rei de nada isso aí, rapaz.
Ele não sabe nem dizer qual é o nome dele. Qual é o seu nome? Fala qual é o seu nome. Diz aí, quem te bateu foi José ou João agora? E a Bíblia diz, ele como cordeiro, calado, mudo, permanecia. Para que eu preciso defender minha reputação? Eu não estou aqui para defender minha reputação. Eu estou aqui para cumprir minha missão. Eu não preciso dizer, até eu sei quem foi que me bateu. Eu sei. Esse golpe aqui, eu sei de quem foi. Ele sabia tudo porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele tinha visto a moeda na boca do peixe, lá no mar. Ele tinha visto aquele homem atrás da árvore. Ele viu Zaqueu em cima da outra. Ele sabia tudo. Mas ele não precisava. Essa carência que a gente tem, sabe? De ser aceita. Das pessoas nos aplaudirem. E dizerem, você cantou tão lindo. Você pregou tão bem. Você limpa como ninguém. Você é a melhor esposa do mundo. Você é o melhor marido. Você é o melhor pai. Essa carência do homem, esse vácuo, esse vazio. Jesus sabe o que é isso. A Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado absolutamente, humilhado, desprezado, confundido. Diz aí quem você é. Aí teve uma hora que ele mesmo perguntou, deixa eu ver, Deus me dá uma alegria. Eu penso que ele pensou assim, Deus Pai, me dá uma alegria, que pelo menos os meus discípulos saibam quem eu sou. Aí perguntou, quem eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E aí ele disse, não foi carne, nem foi sangue que te revelou, Pedro. Foi o meu Espírito. Aleluia. Toda a glória ele dava ao Senhor. Dê glória a Deus. Aplauda Jesus nessa manhã. Vamos honrar aquele que resgatou a nossa identidade. Sendo atacado na sua própria fisionomia. Ele foi desfigurado para Laudijane hoje ter uma identidade tão convicta que eu não preciso que você diga quem eu sou. Eu só preciso saber quem a Bíblia diz que eu sou. E quando a minha alma está em conflito, falando um tantão de coisa, aquele borbulhão de informações, eu digo, aquieta a alma. Sabe que o Senhor é Deus. Foi Ele quem te fez. Tu és o povo dele, rebanho do seu pastoreio. Quem é rebanho do Senhor nessa manhã? O segundo derramamento foi para restaurar a nossa identidade. O terceiro derramamento foi para nos trazer cura completa. Diga assim bem forte, porque de cura todos nós precisamos. Diga cura completa. Quem quer receber cura completa nessa manhã? Então diga mais forte, cura completa. A Bíblia diz que o corpo de Jesus foi tomado em chagas. Obrigada, querida. O corpo de Jesus foi chagado. O corpo de Jesus foi ferido. Pelas suas pisaduras, o povo pensa que é o sangue do pé, mas é o sangue das chagas. No texto original fala as chagas de Jesus. Sabe o tal dos chicotes romanos? Chap, 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 chap. Meu irmão, aquilo não só dói, aquilo corta e arde. Quem já tomou um corte aqui? Se for no ferro, então. Agora pensa o que é ser dilacerado pelo chicote. Não teve no seu corpo uma parte poupada. Deus só não permitiu que lhe quebrassem os ossos. Era promessa. Mas ele foi dilacerado. Chap, 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 chap. E a gente penando com doença. Porque pensa que o sangue de Jesus só funciona na vida do missionário. Porque pensa que o sangue de Jesus só funciona na campanha. Pensa que o sangue de Jesus é para alguns. Eu queria entrar na fila dos eleitos do sangue. O sangue de Jesus é para os resgatados de Jesus. Lá em casa nós não tomamos remédio sem aplicar o sangue. Porque o povo de Deus, eu não estou falando de ímpio, o povo de Deus põe mais fé no antibiótico do que no sangue. Ai, estou com infecçãozinha de garganta.
Irmãozinho, toma um Advil, 2, e toma logo um antibióticozinho para não ir para frente. Eu me lembro que quando meu filho mais velho nasceu, o Daniel, eu era mãe, gente, com 19 anos. Eu tinha acabado de fazer 19 anos e eu tive meu neném. E ele dava muita otite. Então, para mim, era o seguinte, Deus no céu e amoxicilina na terra. Gente, eu pensava assim, meu Deus, isso resolve tudo. Quando essa criança está nesse febrão, é só amoxil que resolve. Então, eu amava ter uma caixinha guardada em casa, e eu já pensava, se precisar estar aqui. Eu tinha uma confiança naquilo, era como se fosse um amuleto. Um dia eu me lembro que ele teve uma crise tão forte que eu comecei o antibiótico e a febre não cedia. Entrei com outro e nada aconteceu. E quando eu já estava para internar o meu filho, eu disse, Deus, o que está acontecendo? Ele disse, porque você crê mais no antibiótico do que no meu poder. Eu tinha 19 anos de idade. Eu disse, me perdoa, pai. Eu estou achando que antibiótico cura a gente. E eu já vi gente morrer de infecção generalizada e você também já viu. Eu já vi infecção que estava num lugar subir para o outro, subir para o coração, subir para a cabeça, subir para não sei para onde. Eu já vi gente boa morrer em 24 horas. E já vi gente em coma, ressuscitar como esse pastor dos mortos e voltar a viver pelo poder do sangue redentor de Jesus. Ai, que dor de cabeça, meu Deus. Alguém tem uma novalgina de 1 grama? Isso é para nós muito comum. Incomum é ouvir alguém dizer, pelo sangue chagoso de Jesus, eu sou curado dessa enfermidade. Pelo sangue derramado. Ele não está na cruz, ele está aqui hoje. Ele tem poder para me curar. Jesus, se eu tomar remédio, eu só quero tomar com sangue. Olha, a minha irmã me contou que quando ela foi fazer um enxerto de dente, sabe o que o médico dela fez? Pegou pó em osso, em pó. Não sei se você já ouviu falar de osso em pó. Pegou osso em pó para fazer enxerto em gente. E sabe como é que tem que fazer, meus irmãos, antes de colocar o pozinho no lugar? Misturar com sangue, pastor. Bate com sangue. No Brasil está usando uma técnica agora. Extrai o sangue na seringa. Usa uma batedeira, parece um liquidificador, mas ela é de muito maior potência. O sangue vai engrossando. Eles misturam com alguns produtos. E aquilo ali vira algo gelatinoso, apropriado para fazer os implantes dentários. É a maior moda lá agora. E deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que não quer misturar o sangue de Jesus. Esquece que para não dar rejeição, esquece que para a cura divina acontecer, até remédio tem que estar misturado no sangue. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que dizer, Ele é a minha cura. Queria que a igreja se apropriasse disso nessa manhã e dissesse, Ele é a minha cura. Vamos juntos? Ele é a minha cura. Seja isso para um confronto emocional, seja isso para uma doença física, seja isso para uma libertação espiritual, o sangue de Jesus é poderoso para curar. O quarto derramamento foi o derramamento da coroa de espinhos. É incrível que quando o homem pecou, uma das coisas mais terríveis que aconteceu conosco foi porque Deus disse para Adão, por causa do pecado agora, a terra que só produzia aquele morangão aqui dos Estados Unidos, só produzia coisa top, aquela laranja linda que parece de plástico, mas é verdade, só produzia coisa boa. O Senhor falou assim, agora essa terra vai ter abrolhos e espinhos. Vai nascer coisa ruim daí. Sabia que quando nasce o trigo, o joio vem junto? Sabia que quando nasce a grama, vem erva? Quem já viu erva daninha no meio da grama boa? Aquilo ali é fruto de pecado, é maldição. E aí, por que não colocaram em Jesus uma coroa feita de couro? Por que não colocaram em Jesus uma coroa de metal? A coroa tinha que ser de espinhos. Porque ao tomar a coroa de espinhos, o Senhor Jesus vem redimir a prosperidade na nossa vida. Para aquilo que eu planto, em vez de nascer abrolho, em vez de nascer castigo, em vez de nascer coisa ruim, o Senhor redime a minha colheita, irmãos. Eu sou prova viva. Eu era uma mulher crente, pastora, que semeava e colhia pouco.
Depois que eu aprendi o que é aplicar os 7 derramamentos do sangue de Jesus, eu colho o que nem plantei. Acontecem coisas na minha vida que eu digo assim, eita Jesus, só pode ser o poder do sangue uma coisa dessa. A minha filha, a Suzana, que vocês viram aqui ontem à noite, no ano que ela completou 18 anos, ela disse assim para mim, para o que isso? Pedidinho básico de menino que faz 18 anos. Pai, me dá um carro. Aí meu maridão falou assim para ela, Suzana Veloso, nós acabamos de comprar esse apartamento, aquele que eu contei do testemunho ontem, imobiliamos, minha filha. Vai orar a criança. Papai tem dinheiro para comprar carro para você, não? Pai, eu quero um carro. Ela era uma menina assim, só nos deu alegria. Com 21 anos ela estava formada na faculdade, casando, já no ministério. Ela merecia, mas nós não tínhamos o recurso naquela hora. Irmãos, a minha filha aprendeu a pedir a Deus para colher o que nem plantou. Ela fala, mamãe, eu fico impressionada, porque tem hora que eu paro e pergunto, Deus, de onde veio esse plantio? Eu não botei isso aí na terra. Ela estava trabalhando na secretaria da nossa igreja, cobrindo as férias da secretária. A secretária pediu para sair de férias em janeiro. Em dezembro. Aí nós dissemos assim para a Suzana, Suzana, a igreja não vai pagar uma pessoa para substituir um mês da secretária. Você vai ofertar um mês de trabalho lá. Poxa, mãe, mas a faculdade está terminando o semestre, estou meio apertada. Filha, semeia. Tá bom, mamãe. Vou semear, pode deixar. Eu saio da faculdade, passo aqui em casa, almoço e vou trabalhar na secretaria da igreja por oferta um mês. Amém, minha filha. Deus vai te honrar. Vai lá. Faz a obra lá. Tá bom. E lá estava a Suzana. Irmãos, o telefone tocou. Alô? Era o futuro esposo. O que hoje é casado com ela era só noivo. Suzana, ela disse que a voz dele estava estranha no telefone. Você está na secretaria da igreja? Ela disse, estou, meu bem. Você sabe que eu estou aqui, estou fazendo um mês aqui para a Cleo. Eu preciso passar aí, tem que ser agora. Não vem. Não vem. Não vem, que você sabe que meu pai é muito rígido. Eu estou aqui na igreja, estou trabalhando. Se aparecer aqui de tarde, meu pai vai achar que eu estou armando um encontro aqui. E os irmãozinhos vão passar e vai dizer, olha a filha do pastor, né? Com o noivo ali na secretária. Vem não, Ricardinho, não vem não. Me encontra lá em casa de noite. Lá em casa, meu irmão, o sistema é bruto. Aí, ele disse, eu vou. Ela disse que ele nunca tinha falado assim, pensou, mas está criando uma asa grande. Deixa ele que eu vou falar para o meu pai isso. E aí, desligou o telefone. Daqui a pouco, nossa igreja tem um portão assim de ferro. Ele para lá e chama ela pelo interfone. Vem aqui fora. Quando ela chega lá fora, Ricardo está num HB20. Preto, 0, com plástico nos bancos, com roda. Aquele carro assim lindo, sem placa. Quando ela olhou e falou, nossa, eu não acredito. Sua mãe, a mãe dele é uma mulher bem abonada. Sua mãe te deu um carro novo. Aí aquela pessoa, vou casar de carro, ô glória. Sua mãe te deu um carro novo, porque ele dividiu um golzinho com o irmão. Sua mãe te deu um carro novo, finalmente, amor, você merece. Ele disse, não, esse carro não é meu. Não é seu, esse carro é de quem, cara? Você é louco dirigindo um carro sem placa. Aí ele disse, esse carro é de uma mulher, uma grande mulher de Deus, chamada Suzana Veloso. Ela disse, para, bem típico dela. Para, amor. Ele disse que foi engraçado demais, que em vez de ela começar a rir, brincar, zoar, ela começou a chorar. Não é meu nada, e eu vou ligar para o meu pai. Gente, filha caçula por 10 anos, pensa numa menina dengada. Aí ele, amor, para com isso, você ora e não crê, mulher. Eu creio, mas não é meu, não. Você crê ou não crê, Suzana? Não sei. Suzana, esse carro é seu. Diz que ele tremia assim. Aí ela, como? Ele, um homem, me chamou há um mês atrás, depois de um culto aqui na igreja, e disse, olha, irmão, eu vou precisar de você dia tal, hora tal, na concessionária tal. Me encontra lá.
O meu futuro genro foi. E quando chegou lá, ele disse: eu quero que você leve esse carro, entregue para sua futura esposa, a filha do pastor. Porque um dia eu estava no culto e o pai dela pregava e falava sobre um Deus que realiza sonhos. E que o sonho da filha dele era ter um carro, mas que ele tinha dito: ora, minha filha. E no meu lugar eu disse a Deus: Deus, se tu me abençoares com aquilo que eu te peço, eu dou o carro zero da filha desse pastor. O carro dos sonhos dela, eu entrego na mão dela, zero, pago. Até o IPVA e o seguro, Senhor, eu pagarei. 6 meses depois, ele trabalhava no Senado Federal da nossa nação, empossado por um concurso dificílimo. Era o sonho que ele tinha pedido a Deus. A primeira atitude dele, quando recebeu a documentação do concurso, foi na concessionária, pagar o seu voto, comprar o carro zero para minha filha. Quando nós contamos o testemunho de uma menina colhendo o que não plantou, uma menina com 18 anos, ela não tinha carteira ainda. Quando esse carro desceu na nossa garagem, meu marido disse: peraí, que conversa é essa, meu Deus? Não, peraí, Suzana, pai, eu também não sei explicar, liga para o irmão. Ela só falava: eu não fiz nada, eu não fiz nada. O nome do irmão é João Hertel. E o mais impressionante, vocês vão de crer? O João Hertel não tem carro. Ele assumiu o concurso com 25 anos, a mãe dele é uma viúva. Mas ele disse: a primeira semente é do Senhor. Eu disse que se Deus me desse o que eu sonhava, eu daria o da minha irmã primeiro. Ele quitou o carro dela agora. Pagou em 2 anos, 24 meses. Agora ele vai comprar o dele. Ele é nossa ovelha, ele está lá todo domingo. Ele fala: a coisa que mais me alegra é saber que Suzana anda de carro zero. Eu disse: meu filho, você nasceu de novo. Você tem um coração como de poucos. Porque a maioria, 99,9% diria: ah, Deus me abençoe, mas primeiro o meu carro. Ou da minha mãe. Mas ele comprou o da minha filha. A minha filha disse: pai, como Deus pode surpreender uma pessoa assim? Pai, eu não mereço. Eu nem tirei minha carteira ainda, meu carro zero está na garagem. O pai dela disse: o sangue de Jesus nos traz uma prosperidade inexplicável. Irmãos, eu lembro de um ano que nós íamos viajar para Israel, toda a nossa família. Uma viagem para Israel, lá no Brasil, é em torno de 10 mil reais por pessoa. Nós éramos 6. 60 mil. E o meu marido falou: nós vamos todos a Israel. Eu disse: eu só sei uma maneira de estarmos na Terra Santa, até com João: o sangue de Jesus aplicado para resgatar minha vida e me trazer prosperidade. E quando nós entendemos esse princípio, nós começamos a experimentar. Não é riqueza, riqueza é pouco, é prosperidade. O 5º derramamento, o poder das mãos de Jesus para fazer as obras. Ele disse: se creres em mim, obras maiores do que as minhas tu farás. Quando você quer empreender algo, você aplica o poder do sangue derramado das mãos de Jesus e as suas obras serão obras de milagres. O 6º derramamento, o derramamento dos pés, os cravos. Eu não tenho tempo para falar detalhes, mas eu quero pelo menos entregar o princípio. Restaura o poder da conquista. A Bíblia diz: onde tu pisares a planta dos teus pés, vou-lo tenho dado como herança. Dificilmente você vai herdar alguma coisa se não crer primeiro. Dificilmente você vai herdar alguma coisa se primeiro não colocar os pés, dizendo: eu creio, e pelo sangue derramado na cruz do Calvário, dos pés de Jesus Cristo, eu me aproprio desse território, dessa bênção. Eu disse aos pastores que hoje nós vamos orar juntos, aplicando o poder do sangue vertido dos pés de Jesus e das mãos de Jesus, para que essa igreja entre num território próprio. Quem concorda com essa palavra? Para que Jesus dê a vitória do templo próprio dessa igreja. E em último lugar, a restauração do nosso coração. A Bíblia diz que um soldado lancetou Jesus pelo lado, perfurando todo o seu lado, chegando ao seu coração, do qual verteu sangue com água.
E esse derramamento é para uma restauração do coração do homem com uma troca do seu DNA. Para terminar, eu quero contar o testemunho muito interessante desse próprio pastor. Ele disse que depois que Deus revelou para ele esses detalhes dos derramamentos do sangue de Jesus, e a nós ele também tem revelado com outros detalhes e outras manifestações bíblicas de princípios do Senhor. Ele tinha um filho, e esse filho com uma personalidade muito difícil desde bebê. Ele conta que um menino com uns 9 meses de idade, eles foram jantar e a criança não parava quieta e derrubava tudo e chorava com aquele choro de raiva, de nervoso. E ele olhou para a esposa dele, era uma criança adotada. Uma mãe o havia deixado e esses pastores o tomaram como filho. E sabe o que aconteceu? Ele conta que ele olhou para aquela criança e disse: Deus, que DNA que está dentro desse menino? Eu não conheci o seu pai. Eu não conheci sua mãe. Essa criança é agitada, é perturbada. Ele não é, Senhor, uma criança normal. Tem algo que o incomoda. Tem algo espiritual nessa criança. Jesus, como eu posso orar pelo meu próprio filho com 9 meses de idade? E ele conta que olhando para a criança, Jesus disse: troque comigo o DNA dele. E ele disse: como, Deus? E Deus disse: ore assim: Senhor Jesus, eu peço que tu absolvas o DNA natural do meu filho, que tu anules o DNA natural e que tu substituas, absolva, anule e substitua o DNA natural do meu filho pelo DNA do sangue de Jesus, porque pela palavra eu afirmo: eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, e nada mais legítimo do que o filho ter o sangue do Pai. Quem diz amém a essa palavra? Sabe o que aconteceu, irmãos? Em 24 horas, aquela criança era outra. Eu me lembro quando eu ouvi esse testemunho. Quem não tem a vontade de ter o seu DNA mudado? Quem não tem um marido difícil? Quem não tem um filho complicado? Quem não tem um chefe complicado? Quem não tem alguém que você gostaria de ver transformado, a começar de você mesmo? Eu disse: Deus, se funcionou para ele, vai funcionar para mim. E coisas que eu já praticava, mas sem ter entendimento. Eu me lembro que quando os nossos filhos iam crescendo, quando eles começavam uma fase assim, eu e meu marido sempre colocávamos a mão na cabeça e dizíamos: Satanás, o Senhor te repreenda nessa vida. Lá em casa, se a gente estiver almoçando e um emburrar, meu marido manda o demônio sair na hora. O João até fala: melhorei. Esses dias eles falaram: caramba, aqui em casa a gente não pode nem ficar irritado. Aí o meu marido, para perturbar nossos almoços, não. Um começa: me dá isso, seu engraçadinho. Tira a mão do meu prato, ou sua coisa. Eu: como é que é? Que espírito é esse? Não é o de Deus. Deus não vai dizer para o irmão: tira a mão do meu prato, sua coisa. Ai, mãe, misericórdia, a gente é irmão, a gente também briga. Eu falei: aham. Mas a Bíblia diz que no novo homem os pensamentos são novos, os sentimentos são novos, as atitudes são novas. Na família do meu irmão, você não pode falar nada ruim. Você falar assim: eu acho que esse braço aqui vai amanhecer doído depois do tombo que você levou. Aí eles falam: está repreendido essa palavra. Eu não aceito, eu cancelo em nome de Jesus. Aí no início, quando a gente começou a ver eles fazendo isso, menos, dá um tempo, vocês estão ficando chatos, enjoado, não pode falar nada. Esses dias, meu marido, meu irmão deu uma festa de casamento para a filha dele, grandiosa, gastou tudo que podia, e o que não podia, Jeová Jireh vai pagar também. E aí a sogra chegou do lado da minha cunhada, todo mundo pronto para o casamento. Eu disse: dona Dilma, que casamento, que glória essa noite aqui para minha sobrinha, sua neta, casar. Aí ela falou assim: o quê? Esse casamento quebrou meu genro. Aí a minha cunhada do lado falou assim: mamãe, anule essa palavra. Para tudo, para a cerimônia, vamos ter que fazer uma ministração aqui agora. Lá é assim, irmão, sistema fiel. Mamãe, por favor, te peço, cancele essa palavra.
Nossas palavras têm poder. A senhora é minha mãe, é autoridade sobre a minha vida. A conta do lar só está um pouquinho diminuída. Em breve ela vai voltar a ter dinheiro. Não, mas você gastou demais, minha filha, porque a minha cunhada é toda detalhista. Mamãe, nós cremos num Deus poderoso. Nós demos para Ele nossa vida. A senhora acha que Ele não nos daria junto com Jesus um casamento espetacular para nossa filha? Eles vivem um nível de fé que eu falo assim, Jesus, deixa eu andar aqui porque as nuvens estão altas. Aí de início meu marido falou assim, eu vou falar uma coisa para você. A família do teu irmão está enjoada com esse negócio. A gente não pode falar nada. Repreende. Anula. Aplica o sangue. Aí eu falei assim, tá mesmo. Até as festinhas estão complicadas lá. Pensa num povo próspero. As festas na casa deles, assim, a gente não perde por nada. Quando a minha secretária faz minha agenda, eu falo assim, guarda todas as datas do meu irmão. Essas aí, minha filha, eu não posso estar nem na China pregando. Não posso perder os aniversários lá. O negócio é muito bom. Aí, os chatinhos vivendo a vida deles. E os espertinhos, que achavam o povo chatinho, vivendo as nossas. E eles só indo, na vitória e na glória, na vitória e na glória, e a gente só contemplando. Eu disse, que isso? Acho que está na hora da gente mudar de vida. Eles estão vivendo princípios e nós não. A gente fala o que quer e colhe o que não quer. A gente vive como quer. Eu não estou afim de orar agora, de ler Bíblia, de jejuar, de aplicar sangue. Sai. Deixa eu viver minha vida do meu jeito, tomar meu remédio, tomar minhas decisões, fazer o que eu quero. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Então vive, irmão. Vai com Deus. Agora, quem quer viver uma vida diferente? Espera aí, deixa eu entender direito o que essa pastora disse. Como é que é? 7 derramamentos? Pois eu vou buscar a revelação de cada um deles. Como é que é? O sangue da mão faz uma coisa, do pé faz outra, do lado faz outra, da cabeça faz outra. O sangue de Jesus é para hoje? É. O sangue de Jesus é para os de perto, para os de longe, é para reconciliar, é para curar, é para salvar, é para prosperar, é para mudar DNA, pastora. Que conversa é essa? Nossa, acho que nem os biólogos, nem os estudiosos, os médicos em toda a sua glória. É mesmo, nem eles em toda a sua glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, igreja. O que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Essa igreja venceu e vai vencer.